Comitê de Vacinação e Imunização no Reino Unido acabou de definir agora em julho de 2021 orientações para a vacinação de crianças contra o coronavírus. A orientação é para que crianças com alto risco de desenvolvimento de formas graves do Covid, elas sejam encaminhadas para a vacinação. A gente já divulgou aqui um vídeo falando sobre um estudo bem interessante que eles fizeram lá no Reino Unido, em que foram identificados todas as crianças que foram internadas aí de março de 2020 até fevereiro de 2021 com Covid-19 e foram contabilizados também os óbitos, né, que eles identificaram lá 25 óbitos de crianças aí abaixo de crianças e adolescentes abaixo de 18 anos de idade nesse período aí de um ano por conta do Covid-19. Então foi um número muito baixo diante do número total de pessoas que morreram lá por conta do Covid. Também o número de internamentos, quando se compara o número total de pessoas internadas, também foi um número baixo. Então, são dados e estudos que eles têm no Reino Unido que comprovam que a doença, né, o coronavírus, na criança e nos jovens, é uma doença, na sua grande maioria das vezes, muito branda, muito tranquila, com muito pouca repercussão. Isso levou o Reino Unido a adotar essa postura em relação à vacinação aí dos adolescentes, né, a partir de 12 anos de idade, que é um pouco diferente, por exemplo, em relação à postura do Canadá e dos Estados Unidos. O Canadá e os Estados Unidos, eles já adotaram a política de vacinação de adolescentes, né, crianças e adolescentes a partir de 12 anos de idade, todos estão autorizados para vacinação. No Reino Unido, levando em consideração os dados que eles têm, demonstrando que de fato a doença é muito leve e também, com certeza, levando em consideração aqueles casos aí que surgiram de miocardite e pericardite associados ao uso da vacina da Pfizer, a política adotada ela foi um pouco mais cuidadosa. As crianças que devem receber a vacina lá são aquelas crianças enquadradas naquele quadro de alto risco de desenvolvimento de formas graves do coronavírus. A vacina que deve ser utilizada é a vacina da Pfizer-BioNTech, até agora a única vacina no Reino Unido autorizada para vacinação a partir de 12 anos de idade. E também nesse comunicado é reforçado o fato de que todos esses quadros de miocardite e pericardite que foram identificados aí e possivelmente associados à utilização dessa vacina foram casos considerados muito raros quando se considera o total de população nessa idade que foi vacinada e o número de casos de pericardite e miocardite que surgiram. Eles reforçam a divulgação de que esses eventos foram eventos raramente identificados e com evolução muito favorável, respondendo de uma forma muito satisfatória em pouco tempo de cuidado médico. Os pacientes considerados de risco com indicação do uso da vacina no Reino Unido são aqueles com alterações e doenças neurológicas, pacientes com síndrome de Down e aqueles pacientes que apresentam aí algum grau de deficiência ou alguma alteração no seu sistema imunológico. Também foi autorizada a vacinação de adolescentes que moram em casa com algum parente ou alguém da casa que tem algum problema imunológico. Então, para evitar o risco de transmissão para esse parente que tem esse problema aí em relação à sua imunidade, essas pessoas também têm indicação e autorização para receber a vacina no Reino Unido. A gente lembra que aqui no Brasil a vacina da Pfizer também já recebeu autorização da Anvisa para utilização em adolescentes a partir de 12 anos de idade, mas essa ainda não é uma política adotada pelo Ministério da Saúde. Assim como a OMS também não indica ainda a vacinação, não recomenda a vacinação ainda de crianças, o Ministério da Saúde também não adotou isso como uma estratégia de vacinação aqui no Brasil. O que o Ministério da Saúde tem seguido e que vai muito bem alinhado com o que a OMS também defende é que nessa população mais jovem o risco de desenvolvimento da doença grave ele é muito menos provável, é muito pouco comum. Então a estratégia deve ser garantir as poucas vacinas, né, quando a gente considera o contingente total populacional. Então as poucas vacinas disponíveis devem ser priorizadas para aquela população de maior risco, que são aquelas pessoas de maior idade e principalmente pessoas mais velhas com comorbidades. Essa política do Reino Unido vem para tentar equilibrar essas questões. Como eles têm vacina disponível para vacinar toda a sua população, principalmente a população com fatores de risco, essa política de adotar a vacinação de adolescentes com risco maior de evolução para a doença grave parece ser bastante coerente e plausível, já que o estudo que eles têm de avaliação de todos os casos de morte de crianças nesses 2 anos aí de pandemia demonstram que as crianças que morreram de Covid, na sua grande maioria, tinham alguma comorbidade, principalmente comorbidades neurológicas. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. A gente se vê aí no próximo vídeo.